Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: não é porque as coisas não saíram do seu jeito que Deus não está cuidando de você. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quantas vezes nós não culpamos Deus quando as coisas elas simplesmente saem erradas? Mas será que isso é culpa realmente de Deus? Será que quando nós fomos executar, nós simplesmente não desejamos ao invés de planejar? Porque tudo nessa vida existe um jeito para que as coisas elas possam dar certo. Tem coisas que não dependem apenas da vontade. E quando nós conhecemos melhor as coisas, quando nós dominamos o assunto em questão, quando nós planejamos, pensamos, oramos e entendemos, talvez nós criamos um ambiente melhor para que as coisas elas possam acontecer. Nem tudo depende apenas de boa vontade. Uma das coisas que a gente simplesmente sai fazendo sem nem ao mesmo tentar entender é quando nós nos relacionamos. Você vê que diversas pessoas casam, diversas pessoas separam, diversas pessoas se relacionam com diversas pessoas, e isso fica como se fosse uma eterna busca de dar certo ou dar errado. Será que isso deveria existir algum tipo de planejamento? Eu não sei. Mas quando duas pessoas elas estão juntas, muitas vezes a gente vê que existem alguns apelidos carinhosos, e um desses é amor. Amor isso, amor aquilo, quando o telefone toca é o amor te ligando. Legal, tudo bem. Então isso é o amor. Então você encontrou outra pessoa e isso se tornou o amor da sua vida. Tá bom. Eu, quando não conhecia a palavra de Deus, para mim isso era o amor. Depois que eu comecei a ler a Bíblia, eu descobri que Deus é o amor. E sem Deus não existe amor. Então, vamos imaginar, para um relacionamento existir amor, se a gente substituir a palavra amor por Deus, é preciso que tenha Deus em um relacionamento para que exista amor. Não apenas no relacionamento de homem e mulher, mas em qualquer relação nossa. Como que eu posso amar o próximo sem Deus estar comigo, se Deus é o amor? Então nós começamos a compreender que às vezes não é uma questão de não dar certo porque nunca dá certo para mim, mas não dá certo porque eu tento da forma errada. Se a gente vai lá em Lucas 14, versículo 28 a 30, a palavra ela diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virão rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Sabe quem disse isso? Foi Jesus. Então Jesus está fazendo uma parábola, que é uma das coisas que ele mais costuma fazer. Para quem não conhece a palavra de Deus e não tem sabedoria, vai achar que Jesus está falando aqui de uma torre, de uma casa ou de qualquer coisa. Mas ele está falando de outras coisas. A sabedoria é aquilo que permite que nós possamos transpor exemplos sobre a nossa vida e discernir em coisas que nós não poderíamos parar para pensar ou entender. Por que as pessoas ririam dessa pessoa que tentou construir a torre? Porque ela começou e não terminou. Ah, e por que ela não terminou? Foi porque Deus não quisesse que ela terminasse? Não, porque antes de começar a torre, ela simplesmente não calculou se ela tinha dinheiro suficiente para fazer. Ah, então o motivo do fracasso dela não foi para que Deus não quisesse, mas porque ela começou o projeto antes do tempo
e isso implica em não ter dinheiro suficiente para completá-lo. E aí as pessoas vão passar e vão olhar aquela torre incompleta e vão rir da pessoa e falar, poxa, por que ela começou a fazer se ela não tinha dinheiro para terminar? Aqui já não é mais uma questão de fé. Não, eu tenho fé que Deus ele vai prover. Então eu vou começar as coisas pela metade e daí no momento certo vai dar certo. Parece relacionamento? A gente começa tudo errado, com a pessoa errada, do jeito errado, sem Deus, sem nada. Entra na casa de Deus, faz um juramento como se isso fosse mudar a vida de todo mundo emocionado, lua de mel, festa, aliança. Aí põe 2 seres humanos sem Deus dentro de uma casa. Aí você sabe qual que é a solução? Tenha um filho. Nossa, aí resolve. Ou tenha um bicho. Pronto, resolveu. Piorou mais ainda as coisas. Isso não é um atestado de condenação. Mas para que nós possamos resolver um problema, nós precisamos entendê-lo. Não é isso que Jesus disse para nós? Primeiro não se assenta e calcula o preço? Tá bom. Eu tenho que olhar o que eu fiz de errado, eu tenho que calcular esse preço. Eu tenho que calcular esse preço. Não adianta a gente simplesmente olhar as coisas e achar que não vai dar certo porque Deus não quer que dê certo, porque se eu não tivesse dinheiro suficiente, independente da onde eu fosse fazer as coisas, ia dar errado. Não é o terreno o problema, não é o pedreiro que construiu, não é nada, eu não tinha dinheiro para terminar. Então, já não é mais uma questão de pessoas, mas de planejamento. Mas como eu posso fazer um planejamento certo? Eu preciso conhecer, eu preciso saber o preço que foi pago. E onde tem esse conhecimento? Esse conhecimento tem dentro da Bíblia. Então eu preciso entender que Jesus ele pagou um alto preço pela minha vida, pagou um preço maior ainda para que outras pessoas pudessem carregar essa mensagem, para que nós pudéssemos ter acesso a esse conhecimento e essa sabedoria e poder entender essas coisas. Porque você imagina que se a gente continuasse uma vida inteira acreditando que fosse simplesmente uma questão de fazer o certo ou fazer o errado, de achar a pessoa certa ou achar a pessoa errada, e a gente ficasse trocando e se culpando. Daqui a um pouco você está num psicólogo, está fazendo terapia de casal e está fazendo mais um monte de coisa. E o mundo, ele inventa sempre uma desculpa nova para um problema espiritual. Ah, é um coach, é um treinamento, é isso, é aquilo. Ah, é uma casa maior. Não, a gente sempre vai colocando uma desculpa diferente para olhar para a nossa miséria e não querer reconhecer a nossa solidão. E a culpa não é da pessoa que está com você. Quem começou a construir a torre? Somos nós. Simplesmente eu não vi se eu tinha dinheiro, ou se eu tinha sabedoria, ou se eu tinha conhecimento, ou se aquela pessoa era a pessoa certa. Tá bom, beleza. Começamos uma obra, ela está inacabada. E como eu faço? Está condenada? Vou ter que destruir? Não. Só que nós temos que começar a aceitar algumas coisas que às vezes são difíceis de aceitar. A primeira dessas coisas é que sem Deus não existe amor. Que o seu parceiro não é responsável pela sua felicidade, que o teu filho não te pertence, que trabalho nem sempre é aquilo que nós gostamos de fazer, mas é aquilo que nos sustenta, que nem tudo na nossa vida vai ser alegria, mas se nós temos o necessário, nos alegremos, que o Senhor é tudo em todos e que Ele é o suficiente para que nós possamos sair de qualquer lugar e de qualquer escuridão. Não é a bebida que alivia a minha dor, não é o remédio que me faz dormir, não é o psicólogo que me orienta, não é nada. Quando Jesus ele é colocado no lugar certo, todas as coisas dentro de nós se resolvem. E quando tudo dentro de nós está resolvido, nós temos condição de começar a realizar coisas fora de nós. E aí as coisas elas começam a fazer. De repente aquela torre eu não vou mais usar, mas eu vou começar uma nova quando as coisas tiverem que começar certo, do jeito que Jesus ensina, do jeito que as coisas elas podem ser terminadas, porque o importante não é começar, mas é ter condição de terminar aquilo. Por isso que Deus fala, olha,
Se for para você prometer alguma coisa que você não vai fazer, nem promete. Porque ou você promete aquilo que você pode, melhor não fazer juramento. Se a gente continua lendo lá em Provérbios 21, versículo 30, a palavra diz assim: não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa se opor-se ao Senhor. Então aqui é uma outra coisa. Às vezes o teu plano não deu certo porque você não tinha o recurso necessário para terminar. Outras vezes pode ver que os teus planos não são os planos de Deus. Esse é um dos pontos também. A palavra ela deixa muito claro. Nem com a tua sabedoria, nem com o teu discernimento e nem com o seu plano você vai conseguir se opor à vontade de Deus. A vontade de Deus ela é soberana. E a vontade de Deus ela é entregue às pessoas que estão vivendo os seus propósitos segundo ao Senhor. Então não basta simplesmente também eu sair fazendo planos quando eu nem sei o nome de Jesus, quando eu nem tenho lido a Bíblia, quando eu não tenho o Espírito Santo, eu não tenho nada. Todos esses planos, eles vão se opor aos planos de Deus. Porque se você não está com Deus, você está com o mal. E se você planejou longe de Deus, foi o mal que planejou em você. Ah, não, mas é que eu sou uma pessoa boa. Eu adoro gente que fala isso. Nossa, você é uma pessoa boa sem Jesus? Você não precisa de Deus para nada. Você consegue ser bom por si só, sem Jesus Cristo. Arrogância, orgulho, soberba, como que a gente define isso? Mas deixa eu entender, então você é uma pessoa boa, que ajuda todo mundo, mas o tempo inteiro você vive se sentindo mal, porque você faz o bem para as pessoas e ninguém retribui o bem que você faz. Só mal, só sente mal. Então é uma pessoa boa que faz o bem e se sente mal por fazer o bem. Não consigo entender. Porque quando nós fazemos o bem e Jesus está em nós, nós sentimos bem por fazer bem a outras pessoas. Mas você faz o bem e sente o mal? Será que não é mais uma interpretação? Será que você não está negando os teus sentimentos? Uma coisa que eu sempre costumo fazer, às vezes a gente tem sonhos e a gente não consegue entender os sonhos, porque os sonhos são uma maluquice. Sempre eu pergunto a mesma coisa. Quando você acordou, como você se sentiu? Não, mas foi muito doido, mas eu acordei me sentindo super bem, não sei o quê. Então, foi Deus. Como você acordou? Nossa, sentindo mal, pesado. Então, não foi Deus. Porque a tristeza, segundo Deus, ela causa arrependimento. E arrependimento causa esperança. Porque eu sei que Jesus ele é misericordioso. Então eu não estou olhando aquilo de uma forma soberba, me gloriando, batendo no peito, falando, olha o que eu fiz, mas dizendo, poxa, podia ter feito melhor, não é isso que Deus espera de mim. Existe uma diferença nos nossos sentimentos, não no nosso pensamento. O mal, ele pode influenciar o nosso pensamento e nos enganar. Quer um exemplo de uma pessoa que foi influenciada? Adão e Eva. Alguém não disse que dissesse que foi, e aí, e olha, não, pode comer, de boa. Não, isso daí é maluquice, pode come, vem cá, vem aqui, vamos comer esse negocinho aqui, come. Não é isso que as pessoas fazem? Simplesmente você sente que aquilo não é certo, mas aí vem alguém e fala o que a tua psique quer, confirma para você o teu sinal e você com o sentimento sentindo mal continua fazendo. Então talvez seja outras das razões que as coisas não saíram do seu jeito. Falta de planejamento longe de Deus. Porque se Deus colocou no teu coração, Ele vai prover o necessário para que no tempo necessário você construa o necessário e tenha o resultado necessário. Ponto. As coisas elas são mais simples do que a gente imagina. E aí, nós precisamos também entender um pouco da natureza de Deus. Como que Deus age, como que Deus pensa, como que Deus é. Se a gente vai lá em Isaías 64, versículo 4, a palavra ela diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Enquanto nós estamos esperando no Senhor, Deus está trabalhando ao nosso favor, está cuidando de nós, está promovendo e provendo tudo aquilo que for necessário para que nós possamos completar. E Ele fala que Ele vai completar a boa obra que já começou na nossa vida. Então,
para que as coisas elas possam começar a dar certo, depende apenas de nós colocarmos Jesus no lugar certo. Amai Deus sobre todas as coisas. Vou fazer uma pergunta para você. Nessa vida, de todas as experiências que você já teve, de tudo aquilo que você pensou, de tudo aquilo que você já sonhou, de tudo aquilo que você já viveu, quem é o amor para você? Deus é o amor. E quando eu coloco Deus acima de tudo, eu não estou menosprezando as outras pessoas, mas eu estou garantindo que eu possa amar essas outras pessoas. Porque se você respondeu que o seu filho é o seu amor, e se você perder esse filho ainda pequenininho, a tua vida ela vai estar acabada. Sabe por quê? Porque o amor morreu. E nós nascemos para amar, mas o amor morreu. E aí? Se o amor for o teu pai, se o amor for a tua mãe, for o teu esposo, for o teu amigo, seja lá o que for, se você colocar como amor qualquer coisa que perece e o amor morrer, você vai querer tirar a tua própria vida. Porque nós não vivemos sem amor. Nós não fomos feitos para viver longe do amor. Só que todas as vezes que eu caio nesse equívoco, certamente o mal ele está ali só esperando eu destruir a minha vida. Você acha que as pessoas elas entram nas drogas porque elas gostam de ficar louca? Não é porque existe uma dor. Ninguém toma um remédio, ninguém entra numa drogaria e fala assim, viu, você não me dá um remédio para dor de cabeça? Ah, você tá com dor de cabeça? Não, eu gosto de tomar. Ninguém faz isso. Então a droga, o cigarro, a bebida, né, e tudo aquilo que a gente coloca para não perceber a ausência de Deus na nossa vida, acaba nos escravizando. Porque sem amor a gente não vive. Então para mim viver sem aquilo que eu não posso, eu tenho que ser escravo de alguma outra coisa. Seria tão mais fácil colocar no Jesus no lugar certo. Seria tão mais fácil a gente admitir que beleza, eu comecei, gastei dinheiro, destruí tudo, perdi minha oportunidade. E muitas vezes a gente perde o tempo. Não tenho mais energia, eu tô cansado, eu não aguento mais. Meu casamento tá destruído, meu trabalho já tá daquele jeito, já não tem mais razão. Exatamente. Se Deus fosse a sua razão e o seu amor, você podia perder tudo, você ia continuar do mesmo jeito. Ninguém pode roubar um amor que é eterno. Ninguém pode roubar um amor que ele é mais forte do que a morte. Ninguém pode abater um coração que está cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus. Ninguém. E às vezes a gente se esquece também de umas coisas. Quando Jesus ele andava no meio daqueles povoados, sempre ele encontrava pessoas endemoniadas que tinham um comportamento totalmente biruta, totalmente doido, agressivo. Você acha que esses demônios eles não estão mais ainda aí? Não, é tudo gente boa. É TDAH, é só gente que tem transtorno, só não, isso daí não é isso. Não tem, nós estamos em 2023, não tem mais espiritual. Não, já não tem mais causas espirituais. Não, aqui tudo é medicado, tudo tem um porquê, nós estamos defendendo alguma coisa. Né? Tudo. Hoje não tem, já não é mais homem, já não é mulher, é o que você sente. É o que você sente, você vai ser o que você sente. E aí? Vamos continuar aceitando essas maluquices como se isso fosse o normal? Só que o problema disso tudo não é aquilo que você aceita, é aquilo que você sente. Se cada dia que você aceita algo que você sabe que não é a verdade, você se sente mal, você acha que Deus está perto ou está longe do teu coração? Como é que Deus ele pode cuidar de você se você não se permite ser cuidado, não se permite ser amado, não se permite aceitar aquilo que Deus diz, não busca a sabedoria da palavra, não aceita que os teus sonhos foram planejados longe do Senhor, não aceita aquilo que você é, sabe? Não aceita nada, simplesmente fica ouvindo as vozes da sua cabeça que só te fazem sentir mal, e você acha que é porque você não faz isso, ou porque... Cara, não importa o que você faça, não existe bem-estar longe de Deus, não é uma questão do que você faz, não é isso que eu estou tentando dizer. A culpa não é de quem você imagina, a culpa é sua.
Quando você colocar Deus no lugar certo, a tua vida ela vai harmonizar inteira. Aí você vai começar a construir as coisas e essas coisas elas vão dar certo. Aí você vai saber que existe um tempo para cada coisa. Aí você vai começar a notar que você vai sentar, planejar, entender e não simplesmente desejar. Não simplesmente já mais ser uma questão de sorte ou azar, de certo ou errado, de bom ou de ruim. O que transforma uma pessoa é o amor de Deus. Muitos caem no equívoco de servir a igreja e esquecem do amor de Deus. Se permitem ser subjugados por uma igreja e esquecem do amor de Deus. Esquecem da palavra de Deus. Esquecem de querer ler a Bíblia, de ter intimidade, de ouvir louvor. Cara, não é só isso. A igreja é um complemento. Complemento. E cada pessoa tem o teu chamado. E você sabe quem está acima de você? É Jesus Cristo. Se você coloca um pastor, um bispo, um padre, seja lá quem for papa, com uma autoridade espiritual na tua vida, você tá louco. Nossa autoridade é Jesus Cristo. Tem alguém que morreu na cruz por você. Essas pessoas que estão aí como autoridade só querem o teu dinheiro. O dia que você chora, onde está essa pessoa? O dia que você pecar, onde está essa pessoa? O dia que você está sendo julgado e atacado por tu, onde está essa pessoa? Ele está do lado da maioria, do lado que paga. Nem Cristo aceitou isso, nem Cristo. E às vezes a gente cai nesse equívoco de querer parecer perfeito. Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Ninguém. Acima de mim só Cristo. Só que eu sei pelos meus sentimentos que Deus ele aprova as coisas que eu falo. Porque senão eu estaria me sentindo mal, pregando as coisas que o Senhor coloca. Mas muito pelo contrário. Pelo testemunho de diversas pessoas, a vida de muitas pessoas tem sido transformada pelo Evangelho do nosso Senhor. E aí? Tinha transformação lá dentro da igreja? Que eu vejo, cadê a transformação? Tem gente que vai 20 anos e tá lá do mesmo jeito. E eu não tô subjugando ninguém. Eu só tô dizendo que o Evangelho de Cristo, ele ressuscita os mortos. Que as cadeias, elas se abrem. Que tem terremoto, que tem milagre, tem um monte de coisa. E você tá ali, eu não tô entendendo. Parece aquela multidão enquanto Jesus passava, Zaqueu ele subiu na árvore e falou: eu quero ver, eu sou pequeno, mas eu quero ver, eu quero o meu milagre. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Bartimeu não ficou lá gritando até chamar a atenção? Poxa, eu só saio daqui com o meu milagre. A virada de chave da minha vida foi uma vez que eu tinha ido num culto de Pentecostes, sei lá o que era, 1000 anos atrás. E aí a pessoa disse assim: olha, se alguém quiser vir aqui na frente para receber a oração, pode vir. Eu fui lá na frente, ninguém tinha levantado, só que eu não fiquei de pé. Eu me prostrei, eu me ajoelhei, enfiei minha cara no chão e comecei a chorar lá e pedir perdão para Deus, e pedir misericórdia, e pedir coisa. Eu recebi o que eu fui buscar. Eu recebi. Agora, e quantas vezes nós não temos medo de rasgar o nosso coração na presença de Deus? Quantos não participaram do mesmo culto que Deus estava lá esperando o arrependimento? Que essa era a mensagem que Jesus dizia: arrependam-se porque o reino de Deus está perto. E aí? Eu recebi o que eu fui buscar. Talvez você precisa se rasgar um pouco mais na presença de Deus, né? Não tratar como algo comum, algo que você conhece. Tem que respeitar mesmo, sabe? Tem que se entregar. Amém? Não é porque as coisas não saíram do seu jeito que Deus não está cuidando de você. Que o Senhor ele possa tocar o seu coração, abrir os teus pensamentos, que você possa se arrepender, aceitar a sua vida e começar desse ponto. Você não precisa mudar o passado, você não precisa mudar ninguém, você não precisa fazer nada, você precisa mudar a si mesmo. Quando Deus tiver o primeiro lugar da sua vida, todas as outras coisas elas vão entrar no lugar certo. Todos os outros planos eles vão estar no lugar certo, porque Deus planejou com você e Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.